Como é que está o seu templo, o templo do Espírito Santo? Põe a mão no seu peito e diga: eu sou o templo do Espírito Santo. De novo, eu sou o templo do Espírito Santo. O que anda entrando nesse templo aí? O que anda entrando? O que anda entrando na mente desse templo, no coração desse templo? O que eu tenho permitido entrar? O que eu tenho permitido se instalar? Que tipo de pensamento do coração? Que tipo de conduta? Que tipo de atitude eu tenho tido? Ela é idêntica com o mundo? Ela é parecida com o mundo? A gente precisa fazer perguntas. Porque se eu sou o templo do Espírito Santo, aonde é que realmente está o meu temor? Deus, o que dizer, meu Pai, por todo esse período, todas essas horas, todo esse tempo, que foi, meu Pai, reservado, preparado, para que nós alcançássemos nessa semana, meu Deus, uma casa forte, uma casa firme, uma casa alicerçada. E não há como, Pai, tem coisas que precisamos de investimento, precisamos de tempo. E esse projeto, ele tem esse propósito. Organizar 25 horas, agora está completando 24, mas organizar 25 horas para que as pessoas consigam fazer o que o Senhor disse: não podeis vigiar comigo pelo menos 1 hora. Tem pessoas que estão aqui há mais de 1 hora, tem pessoas que passaram a madrugada, tem pessoas que estão desde o culto de ontem. E eu quero te pedir, Senhor, nós queremos ver o resultado de tudo isso que nós estamos fazendo. Nós queremos ver, Senhor, as mudanças. Nós viemos aqui te adorar. Nós viemos aqui te agradar. Nós viemos aqui buscar a sua face. Perdoe nossos erros, nossos pecados, nossas falhas, porque não queremos nenhuma divisão, nenhum impedimento para que o Senhor possa se manifestar nas nossas vidas. Eu te amo, Senhor. Eu sei que estás aqui para mudar a nossa vida, e eu quero ouvir a sua voz. Eu quero, como diz, Senhor, a tua palavra, meu Pai, fala que o teu servo ouve. Estamos aqui para te ouvir, Senhor. Muito obrigado, amém. Amém e amém, graças a Deus. Pode se sentar, por favor, por gentileza. Graças a Deus. Eu quero que você... Deixa eu abrir aqui a leitura que eu já vou começar. Pode abrir a Bíblia em João 2. João 2, versículo 13 em diante. Essa passagem que eu vou ler, ela fala da primeira Páscoa dos judeus na época de Jesus. Então, a primeira Páscoa dentro do seu ministério, mas foi nela aonde
ele realizou aquela purificação pelo templo. Até porque você sabe que Páscoa, o significado quer dizer passagem. Israel estava no Egito quando o Senhor mandou eles celebrarem essa Páscoa. A primeira vez, ele pede para que seja morto um cordeiro, um animal, e naquele dia o Senhor pede para que eles não só passassem o sangue do cordeiro nos umbrais, mas eles iam ter que comer aquele cordeiro. Então, se matasse um cordeiro, ele precisava, ser dividido ali com toda a família, que eles comessem os pães sem fermento e as ervas amargas, elas iam estar juntas também dentro desse processo, para que eles não se esquecessem do tempo da escravidão, do tempo da dor. Então, o sacerdote, naquela época, ele tinha a função, após toda essa libertação que Israel sofreu, de celebrar, diga comigo, 4 taças, diga comigo, onde ele ensinaria, diga a sua família, a celebrar, diga comigo, a santificação, diga comigo, o fato da libertação de Israel do Egito, diga comigo o fato de terem passado 40 anos, diga no deserto, diga mas venceram, porque conquistaram a terra prometida, diga e na 4ª taça, na 4ª celebração, eles terminavam louvando a Deus com um hino. Então é chamado de taças, 4 taças, aonde quando eles iriam celebrar a Páscoa, o que esse líder da família, ou o sacerdote, ele fazia? Então, haviam ali as taças, está aqui uma taça no altar, então vamos fazer uso dela aqui para te dar uma clareza. Então, tinham 4 taças. Então, gente, aqui é a primeira taça. Para quê? Qual que é o propósito dessa taça? O propósito dela está relacionado em ensinar essa família sobre a santificação. A importância de se viver uma vida separada. Então, ela faz junção com a passagem que eu acabei de te pedir para abrir. João 2, vamos ler ela? João 2, que está falando da primeira ceia, da primeira Páscoa de Jesus, dentro do seu ministério. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém, no pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas, virou as suas mesas. Ao que vendiam pombas, disse: tirem estas coisas daqui. Diga comigo, parem de fazer da casa de meu pai
um mercado. Aí seus discípulos lembraram-se que está escrito, né? Diga comigo: o zelo pela tua casa me consumirá. Então, aqui foi numa época onde a Páscoa estava sendo celebrada. Você sabe que a Páscoa ela é celebrada uma vez ao ano. Então, aqui, o que aconteceu? Jesus, ele tem uma atitude aonde ele vem e purifica o templo. Porque quando ele entra na cidade, né, e ele vê como estava se tratando o templo, a casa do Pai, ainda falei um pouco disso ontem à tarde, ele viu gente no pátio do templo, você leu aqui comigo, ele viu gente no templo, usando para o comércio. O que eles deixaram entrar naquele templo? O comércio. Um local, como ele mesmo usou a expressão aqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Tem tradução, né? Tem outra, tem traduções, mas em outras passagens dentro do Evangelho, você vai ver escrito um covil de ladrões, um lugar de pessoas que estão se escondendo, né, vivendo para, na verdade, ter uma prática aqui totalmente impura, ilícita. E escute, um povo religioso. Gente, você sabia que o judeu, quando chega sexta-feira, das 18 horas da tarde, ou 18 horas da noite, 6 da noite, eles não fazem mais nada? Se você estiver num hotel, aonde aquele judeu, ele chegar a descer pelo elevador, e ele descobrir que você desceu por aquele elevador, ele vai mandar purificar o elevador. Você está ouvindo o que eu estou falando? Ele, no caso, eles, na prática dessa situação de purificação, é o Shabat, né? Que é para eles, é um dia totalmente santo. Ninguém pode tocar em nada do que pertence a eles ou passe pelo caminho deles. Por quê? Porque eles tratam como santo, santíssimo, santificado. Mas como é que estava o templo do Senhor aqui? Como é que estava o lugar que deveria estar limpo, purificado? Olha a quantidade de coisas que eles tinham deixado entrar. Agora, deixa eu falar de forma espiritual. Como é que está o seu templo, o templo do Espírito Santo? Põe a mão no seu peito e diga: eu sou o templo do Espírito Santo. De novo, eu sou o templo do Espírito Santo. O que anda entrando nesse templo aí? O que anda entrando? O que anda entrando na mente desse templo, no coração desse templo? O que eu tenho permitido entrar? O que eu tenho permitido se instalar? Que tipo de pensamento do coração? Que tipo de conduta? Que tipo de atitude eu tenho tido? Ela é idêntica com o mundo? Ela é parecida com o mundo? A gente precisa fazer perguntas. Porque
Se eu sou o templo do Espírito Santo, aonde é que realmente está o meu temor? Se eu sou o templo do Espírito Santo, aonde é que está a minha obediência? Parcial ou radical? Se eu sou o templo do Espírito Santo, qual área desse templo, qual área da minha vida ainda não é santa? Não foi purificada? Então, o líder dessa casa, ou o sacerdote, né? Ele celebrava com essa taça, que era chamada a taça da santificação, a taça da separação, aonde eles ensinavam a importância de se viver uma vida santa. Aí Jesus, no seu ministério, ele chega no templo e o que ele encontra naquela época? Um povo que se considerava o povo mais religioso do mundo, mais temente a Deus, mas que infelizmente a preocupação ali não era realmente adorar a Deus. A preocupação era o comércio, era o lucro, era a vantagem, era o dinheiro, era a ganância. É igual alguém virou para mim e falou: olha, eu vim aqui falar com o senhor, porque eu já passei por vários lugares e eu achei que o senhor, no atendimento, só ia fazer uma oração por mim e todos os meus problemas ia resolver. Eu achei que eu ia chegar aqui, o senhor ia botar a mão na minha cabeça, fazer uma oração e nunca mais eu ia ter problema nenhum. E esse negócio que eu estou sentindo aqui, que ela entrou na vida dela, infelizmente, uma atuação maligna de muitos anos. E ela virou e ela falou: você vai tratar o meu caso com a palavra? Você não vai me ajudar e impor as mãos sobre mim? E aí vai resolver tudo? Porque da igreja que ela veio, lá a igreja tem o hábito de fazer oração forte e o povo cai endemoniado. Então a pessoa só é liberta, a pessoa só é o quê? Se ela cair endemoniada, possessa e expulsar aquilo da vida dela. E a hora que eu fui lidando com o problema dela, que não é um problema de possessão, onde ela vai manifestar, ela vai entortar, não, o problema é que a Bíblia, quanto tempo ela já fala, conhecereis a verdade? Então, quando uma pessoa ela conhece a verdade, tem alguma imposição de mãos mais forte do que a verdade? O que realmente liberta uma pessoa? Aí a hora que ela ficou inconformada, falou: eu ainda não estou. Eu falei: calma que a senhora vai ver. Eu não estou negando a oração, eu vou orar pela senhora, mas não vou tratar seu caso dessa maneira, não é assim. A oração é só para a gente fechar a parte mais importante, que é a senhora conhecer a palavra de forma revelada. Então essa falta de entendimento revelado, essa falta de visão, tem levado a vida de muitas pessoas
Eu ainda falei para ela do Naamã, né? Lembra que o Naamã idealizou na cabeça dele que o Eliseu ia chegar, botar a mão no local da lepra dele e o mal ia embora, lembra? E ele foi curado por uma imposição de mãos, o Naamã? Não. Ele foi liberto exatamente quando teve que trabalhar na vida do Naamã o seu orgulho. Ele teve que passar por um processo onde cada mergulho era uma quebra de orgulho. Cada mergulho era uma quebra de orgulho. Cada mergulho ali ele tinha que moer o orgulho do Naamã. Por quê? Porque aquele homem era orgulhoso. Ele não via que o problema que ele tinha vinha do seu orgulho. E era para ele algo assim, a pior coisa do mundo. Olha a cabeça, olha o preconceito, olha a miséria. Eu vou ter que entrar em água suja? Eu nunca entro em água suja. Se eu tiver que entrar num rio, eu entro nos rios do meu país, que são cristalinos, que são águas limpas. Jamais eu entraria. Ô, gente, você vai no Rio Jordão, é sujo. Não pense que você vai encontrar um rio cristalino. Aí alguém vai falar, nossa, bispo, como é sujo, não cheira bem. Você olha para aquilo, você chega a ter quase que... Opa, deixa que eu batizo lá na piscina da igreja. Pode ser água gelada, não tem problema, mas a água está mais tratada do que essa água aqui. Porque tem gente, não, porque eu vou batizar lá no Jordão e você está esperando o quê? Uma água limpa, uma água... Não, meu querido, não é assim não, né? Igual muita gente, não, porque eu vou lá para Israel, que não sei o quê, você vai encontrar só pedra. Você só vai encontrar pedra, não tem outra coisa lá. Aonde eu quero chegar com essa parte da palavra? Às vezes, a pessoa... ela condena, ela critica, ela aponta o dedo, não, porque eu não concordo com isso, porque eu não isso e aquilo. Olha como é que estava o templo aqui. Jesus teve que expulsar, Jesus teve que esvaziar, diga, Jesus teve que expulsar, esvaziar, purificar. O que na tua vida está na hora de você esvaziar, que você não esvaziou ainda da sua vida? O que está na hora da sua vida de você expulsar? Bispo, o que é isso? Isso é muito exata, está na hora já até de expulsar isso aqui, ó. Já deu o que tinha que dar. O que é que está faltando? Talvez aí uma purificação. Que não aconteceu ainda. A segunda Páscoa, né, que ela faz junção, faz a ligação com a segunda taça, como eu disse, a taça aonde era ensinado, explanado, orientado sobre a libertação que Israel tinha sofrido do Egito, ela está relacionada à multiplicação dos pães. Então vamos lá, João 6. Eu nem vou ler tudo, porque essa segunda Páscoa, na época do Senhor, ela está falando a respeito desse momento, né? Aonde o povo estava ouvindo a palavra, aprendendo com o Senhor, já faziam dias.
E aí, vamos ler aqui que vai ficar mais fácil de onde eu quero chegar, que eu não quero me prender a todo o texto, eu quero pegar um ponto aqui, ó. Vamos lá, João 6, versículo 4. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Diga comigo essa parte, fez essa pergunta. Apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente, mais forte, gente, pois já tinha em mente, isso, é que aí te mantém acordado, entendeu? É uma tática. Você fica mais acordado ainda, mais aceso para a palavra. Pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu, eu continuo, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Ô, gente, lembra que eu falei esses dias do denário? Uma moeda de denário, ela equivale a um dia de trabalho braçal, é um salário. É a recompensa de um dia de trabalho. É o valor que era recebido naquela época por ter prestado trabalho, por ter trabalhado, por ter feito lá o que tinha que ser feito. 200 denários corresponderiam o quê? 200 dias trabalhados. Que podemos dizer que passa mais de 6 meses. É ou não é? O ano não tem 365 dias? Já passa de 6 meses, não passa? Então, imagina você pegar 6 meses do seu salário e você falar, eu vou pegar esses 6 meses aqui e eu acredito que não dá, não é suficiente. Olha a loucura. Olha o número que o Filipe deu para querer colocar que não era possível fazer alguma coisa. Sabe quando uma pessoa, tudo na cabeça dela é dinheiro? É porque com o que eu ganho não dá, porque com o que eu ganho não é possível fazer nada, e porque com o que eu ganho eu nunca vou ter casa própria, porque com o que eu ganho eu nunca vou ter um carro, porque com o que eu ganho eu nunca vou conseguir fazer isso, fazer aquilo, porque é muito pouco, e a minha vida é miserável, e olha a minha condição, quando será que eu terei, quando eu conquistarei? Nós somos ensinados a viver por fé ou por vista? Nós somos ensinados a viver pelo natural ou pelo sobrenatural? O justo viverá pelo quê? Será que eu realmente tenho vivido pela fé? Será que eu tenho crido que ainda que naquele momento, eu tenha pouco? Porque olha que coisa, né? O Filipe falou que 200 denários não seria suficiente. Cadê aqui o 7? Não seria suficiente para comprar pão e dividir com cada um pedacinho de pão. Um pedaço. Tá isso aí na sua Bíblia ou não? Ó, nós vamos pegar esses 200 denários, comprar pão, e na hora de distribuir, vai ter um pedacinho. Como é que nós vamos matar a fome dessa galera? Como é que nós vamos resolver aqui? A cabeça dele, você vê que era uma cabeça medíocre, era uma cabeça natural, uma mentalidade natural, alguém que dependia do natural, alguém que colocava sua confiança no natural, alguém, gente, quem está ouvindo os testemunhos do povo,
Ontem o bispo pegou o testemunho da moça. Quem ouviu o testemunho daquela moça, da Karina, de ontem à noite? Ninguém ouviu? Gente, a moça segunda-feira. Quem que ouviu o testemunho da Flávia segunda-feira, que o bispo passou aqui? O vídeo aqui, que mostrou aqui no culto e na transmissão. Quem viu? Da mulher que ofertou 4,14 lá. E aí foi liberado para ela em 4 horas depois. Então ela ofertou às 23 horas e 23 da noite. E depois acho que 3 horas e 19, não lembro agora, da madrugada. Cai na conta dela o valor do seu FGTS, que estava parado esse valor que ela queria receber, e aí ela já nem... sabe aquele dinheiro, aquela coisa que você tinha? E deixa, não tem o que fazer. Aí ela está ouvindo, na verdade ela nem estava ouvindo a palavra, né? Porque ela tinha acabado de chegar do trabalho dela. Ela tinha acabado de chegar do trabalho dela, como ela é professora, então ela dá aula de dia e ela dá aula à noite. Então já era, depois das 11, ela deve ter chegado na casa dela aquele horário. O que eu sei é o seguinte, 23 horas e 23 minutos ela faz a oferta. 4 horas depois, o que acontece? Cai 11 mil e não sei lá, se é 400, 500, 600 que ela recebeu. Aí a moça ouviu pela transmissão essa Karina e ela tinha falado com Deus: Senhor, eu não quero terminar esse mês, Senhor, da mesma forma, do mesmo jeito, eu estou ouvindo a palavra, eu estou crendo nessa imensa provisão de graça. Resumindo, ela falou: eu vou fazer uma oferta da viúva. Tinha sobrado para ela R$80 na conta, 81. Ela pegou, ouvindo a palavra e o testemunho da Flávia, jogou na arca. Ela fez a oferta pela transmissão. Gente, acho que 17 minutos depois, o que eu disse? Daqui a pouco isso aqui vai virar... recorde em cima de recorde. 17 minutos depois, ela recebe uma notificação do imposto de renda. E ela falou uma coisa, eu não entendo dessa parte, mas ela falou uma coisa que quem faz lá todo o trâmite, mexe com isso, sabe que quando uma pessoa ela entrega lá, recolhe lá, faz lá todo o trâmite, no caso dela, ela entregou por último. Então, provavelmente, ela receberia, dito por ela, lá para agosto, julho, não seria. Agora, ela entregou em maio e ela recebe uma notificação 17 minutos depois, que acho que é até dia 30, se não me falha a memória, ainda seria esse mês, tá lá, que o dinheiro, o ressarcimento lá do imposto de renda, ela ia receber. Agora, olha o incrível. Ela disse, eu não sei, acho que foi para o bispo Natan, que o valor normal que ela recebia era até R$2.800 de ressarcimento. E ela vai receber 5.000 e alguma coisa. Aí eu pergunto para você, é o favor de Deus ou não é? Uma coisa que era para ser mais para frente, um valor que não era normal de se receber, e aí Deus vem, Ele faz acontecer mais rápido do que o normal. Ela não deu condições para, no âmbito natural, vamos falar de forma natural. Não, ela deve ter, já abriu lá a janela para se fazer isso, ela foi lá e já fez isso. Não. Ela foi uma das últimas a entregar, recolher, fazer lá o processo. E, pelo que se está entendendo,
uma daquelas que foi beneficiada, favorecida mais rápido. E isso aconteceu do nada ou ela provocou? Isso veio de uma fé natural ou uma fé sobrenatural? Aí eu volto aqui para a palavra da multiplicação. O que é que Jesus, ele vê saindo do Filipe, quando ele só faz uma pergunta simples: como que nós vamos fazer para alimentar essa multidão? Aí sai a incredulidade, sai aquela fé natural, sai aquela visão de alguém que define a vida dele pelo que ele está vendo. Nem 200 denários, Senhor, seria suficiente para poder eles receberem pelo menos um pedaço de pão. Volta aqui para mim no 8 agora. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Vamos repetir juntos? Mas o que é isto para tanta gente? Quanto que ele encontra? Quanto que ele encontra de pão e peixe? Aparece um menino, que deveria ser o lanchinho dele, né? Eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. Posso contribuir aí para o que, né, o senhor está procurando, saber quanto que cada um tem para poder alimentar aí a galera? Aí ele pega aqueles 5 pães, ele pega aqueles 2 peixinhos. Provavelmente ele deve ter olhado para os discípulos que estavam espalhados no meio daquela multidão, viu que ninguém chegou com nada, ouviu ali a fala do Filipe com Jesus. Jesus, um menino aqui me deu 5 pães e 2 peixinhos, e que é isso aqui para alimentar essa multidão? Como é que estava sendo tratado aquele pouco? Como que estava sendo tratado? Como insignificante? Como eu estou tratando o que Deus tem colocado nas minhas mãos? Será que eu acredito que com um pouco eu vou poder fazer muito? Será que eu acredito que ainda que eu seja considerado o menor, nas mãos do Senhor eu vou fazer coisas grandes? Muitos talvez não se lembram de você, não se importam, muitos não se preocupam, talvez não investem, mas será que eu acredito que eu vou fazer coisas grandes? Será que o pouco nas mãos de Jesus, ele pode ser multiplicado? Eu vou te fazer para você a pergunta: o que aconteceu com aqueles 5 pães e 2 peixinhos? Aquilo gerou o quê? O milagre, não foi? Jesus multiplicou aqueles 5 pães, alimentou aquela multidão. De onde veio o restante dos pães, então? Veio do natural ou do sobrenatural? Veio de onde não sabia que podia vir? Veio do favor de Deus? Veio da graça de Deus? Ou chegou algum entregador de pão lá naquele dia? E o que Jesus fez com 5 pães e 2 peixinhos antes de reparti-los? Ele levanta aos céus e faz o quê? Ele agradece. Você sabe uma prática que nós temos crescido nisso aqui na igreja? Diga comigo: em tudo que eu for fazer, de novo, em tudo o que eu for fazer, eu devo agradecer a Deus e fazer uma oração. Então, Senhor, eu vou no mercado, eu vou fazer uma compra, e eu quero já declarar ao Senhor que o meu dinheiro vai render para fazer essa compra, vai render, eu já te agradeço,
porque eu vou me surpreender, vai dar tudo certo, vai ser uma grande bênção. Eu não vou ter problema, não vou ter desgaste, eu não vou ter perda de tempo, e o meu salário, ele vai render, o meu dinheiro, ele vai render. De você pegar o seu salário e você falar: Pai, obrigado, Senhor. Eu declaro que esse mês eu vou fazer tudo o que eu preciso fazer. Eu vou ser fiel ao Senhor, mas eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer. E eu profetizo aqui desde já que vai sobrar. Quem está entendendo isso? Eu vou começar meu trabalho aqui. Eu vou executar isso aqui, Senhor. Olha, eu já oro, eu já consagro, eu já abençoo, e eu creio que eu vou ter favor, eu vou ter graça, vai ter fluidez, vai ter bênção, vai ter o Senhor aqui comigo, e depois eu sei que eu vou dar um grande testemunho desse milagre que eu vivi nesse dia. Eu precisei fazer uma oração, ou eu tive uma atitude de gratidão, de fé? O que eu estou tendo aqui? Eu estou deixando claro que eu acredito no sobrenatural. Eu estou deixando claro que a minha vida, diga comigo, a minha vida precisa ser marcada pelo sobrenatural. De novo, a minha vida precisa ser marcada. Diga, a minha vida vai ser marcada pelo sobrenatural. Diga, a partir de hoje, o sobrenatural vai acontecer na minha vida. Diga, porque eu vou invocá-lo. Diga, eu vou declará-lo. Diga, eu vou agir a minha fé. Diga, com uma fé sobrenatural. E os meus resultados vão passar a ser sobrenaturais. Quem acredita nisso? Então aguarda isso e pratica isso na sua vida. O que nós estamos fazendo nesse mês de junho e o que nós estamos te ensinando a fazer? A praticar o sobrenatural. O que essas mulheres, elas fizeram? Elas tiveram a fé do sobrenatural. A fé da multiplicação. Não é uma barganha com Deus. Não é barganhar com Deus. Não é, Senhor, eu vou aqui, tá? Amanhã já faz um pix lá para mim, tá, Deus? Enquanto eu durmo, o Senhor faz o pix, tá bom? Porque tem gente que é mais ou menos assim. Bispo, igual alguém virou para mim e falou: eu tô com raiva de Deus, eu tô com ódio. Por que ele não cumpriu meus planos? Eu falei: opa, você já travou tudo, minha querida. Você já deixou claro que Deus só serve se tudo vai bem. É a mulher de Jó. Aceitastes o bem de Deus com prazer e o mal não queres tu aceitar. Bispo, o senhor está falando que tem gente que fala dessa forma contra Deus, e tem mais, tem gente que sai da igreja porque ele coloca que ele foi numa igreja lá, mudança de vida, e não aconteceu no tempo que ele queria, na hora que ele queria, do jeito que ele queria. A igreja não é boa, vou procurar um outro lugar. Parabéns para essa criatura. Do jeito que ela sai, do jeito que ela saiu é do jeito que ela vai. E você acha que ela vai parar em algum lugar? Do jeito que ela sai é do jeito que ela entra. Como é que ela está tratando a Deus? Como é que ela Ou seja, ela vem aqui para se relacionar com Deus, ou ela vem aqui descarregar os problemas dela e fala: olha aqui, está aqui, Senhor, esse aqui, ó, resolve, tá? Manda tudo certinho. É igual mandar roupa para lavanderia. Ó, eu quero bem passadinha, bem cheirosinha, eu quero bem arrumadinha. Ó, eu não quero um probleminha aqui, eu não quero uma manchinha. Eu não quero nada aqui, eu não quero um amassadinho na roupa, tá bom, Senhor? Aí o Senhor é bom, aí a igreja é boa, aí o lugar que eu estou é de Deus. Aí você vai falar: não pode ser, bispo. Meu querido, é mais do que você imagina.
É incrível, é doido, é louco, é uma coisa que você fala, é surreal. Tem umas coisas que é surreal, o que o ser humano é capaz de pensar. Está aqui a palavra, a direção, o ensino. Tudo na cabeça de alguns é dinheiro. Ainda até anotei aqui, falei, eu não posso esquecer. Para Filipe, seria necessário muito dinheiro. Há pessoas que acham que vão resolver alguns problemas apenas com muito dinheiro. Não, porque é verdade, eu vou jogar na loteria e eu fiquei sabendo que tem lá uma sortezinha, um negocinho lá, que se eu ganhar, eu vou ganhar uma graninha boa, e aí eu vou dar para a igreja, eu vou ajudar a igreja lá a pagar o prédio, né? Oh Deus, aqui, Senhor, me deixa ganhar nessa loteria, nesse sorteio aqui, que não sei o quê. Ou quando não, ele joga naquele negócio das bicharadas lá, aqueles negócios de jogo, acho que é jogo, é jogo do bicho. É ou não é? Hã? Eita, esse negócio, eu lembro dos meus familiares fazer esse negócio. Não, porque se eu ganhar, você vai ver quantas cestas básicas eu vou trazer na igreja. O que ela colocou no espírito dela, na mente dela? A bênção de Deus ou o dinheiro? Aonde está o foco dela? Na bênção de Deus, no favor de Deus ou no dinheiro? Diga comigo, não é o dinheiro que vai resolver minha vida. Diga mais uma mudança de mentalidade, fé e visão. Diga o problema, diga de muitas pessoas, não é a falta de dinheiro. Diga mais o fato de ainda não terem aprendido a viver pela fé. A viver pelo quê? O que é viver pela fé? Diga comigo, é viver de forma intencional. Diga, viver de propósito. Vamos falar mais forte. Viver de propósito. Diga, ser cristão é viver de forma intencional. Diga, 100% intencional. Diga, eu faço de propósito. De novo, eu faço de propósito. Você sabe o que é fazer de propósito, né? Algumas vezes você fez de propósito algumas coisas no âmbito ruim, errado, na maldade. É ou não é? Agora vamos fazer no âmbito certo, com o espírito certo. O que a Karina fez com os seus R$ 81? O que a Karina fez? Ela fez de propósito. Como é que uma pessoa, até o dia do pagamento dela, ela pega o que ela tinha na conta dela, ela joga na arca, como que, mas e agora? O que eu vou fazer? Não, eu estou sendo impulsionada por Deus a fazer algo. Quem já teve fé para fazer isso? Quem já teve fé? Que foi impulsionado por Deus de zerar. Olha que coisa linda, né? Ontem a mulher estava me dando testemunho que se Deus abrisse uma porta para ela de trabalho, você vê que coisa, a pessoa já está desempregada, a pessoa não tem salário, a pessoa ainda não tem uma renda, mas ela entende da parte de Deus, Senhor, se o Senhor me abrir a porta, e se o Senhor me desse, ainda foi ela queria a porta aberta, e ela queria uma vitória que ela precisava. Ela falou, se o Senhor me abrir a porta, e o Senhor me der aquela vitória, o meu primeiro salário, eu vou entregar ao Senhor como uma oferta, porque é aquela palavra, se as primícias são santas, todo o resto, toda a massa será. E quantas pessoas, elas têm dificuldade de apresentar a Deus, de ofertar a Deus as suas primícias, de oferecer. Quantas vezes eu já ouvi pessoas,
dela, a primeira venda do mês é do Senhor. O primeiro salário é do Senhor. A primeira comissão é do Senhor. Tal coisa, ó, tudo que entrar nesse dia é do... Gente, eu já vi cada pessoa inventando maneiras de fazer o bem, de agir a fé. Ó, Senhor, o que eu vender essa semana é do Senhor. O que eu vender nesse dia é do Senhor. O que eu lucrar com isso aqui, vou ofertar ao Senhor. Quantas vezes eu vi pessoas fazendo isso e dando testemunhos incríveis? Porque elas estão vivendo uma fé natural ou sobrenatural? Estão dependendo do dinheiro ou dependendo da bênção de Deus? Você depende do quê? Quando uma pessoa depende da bênção de Deus, ela jamais vai deixar o diabo colocar na cabeça dela que alguma coisa na vida dela vai se resolver por dinheiro. Será que quando eu falo aqui você está entendendo ou não? Você está mesmo ou não? Será que hoje você pode dizer que você tem tido essa mentalidade? Nada na minha vida vai se resolver porque eu fui lá resolver, porque eu fui lá e coloquei a mão, porque fui eu que fui lá e eu conversei, eu falei e eu que resolvi. Não, porque sou eu, né? Eu que botei a mão nisso aqui, né? Quando eu boto a mão, a coisa resolve, né? Ó, é porque, sabe, é porque eu sou inteligente, é porque eu tenho aquele curso, é porque eu tenho, sabe, uma capacidade, porque eu sou uma pessoa diferenciada, eu sou muito bom. E é você ou é Deus? É você mesmo ou é Deus? Você atribui a quem? Você coloca quem? Amém? Aí, ó. A terceira Páscoa, né, que era o terceiro ano do ministério do Senhor Jesus, no ano qual ele iria ser crucificado, ele ia passar pela dor, pela morte de cruz. A Bíblia, ela nos revela que a terceira Páscoa do Senhor Jesus, diga comigo, ela foi marcada pela cruz. E o que estão tentando tirar nos dias de hoje? O que estão tentando tirar? A cruz. O que está se pregando hoje? Que você não precisa, né, para ser cristão, você não precisa ir na igreja. Busca Deus em casa. Você é já igreja. Então você não precisa. Não precisa fazer sacrifício quando você tem que jejuar. Ó, não jejua, não precisa disso tudo. Não precisa sair da tua casa e ir ao templo, não precisa ofertar, não precisa ajudar o reino, ajudar as almas. Não precisa disso, não precisa daquilo. Não precisa passar pelo processo. Não precisa pagar o preço. Né? Quantas coisas aí são pregadas. Só que olha aqui, ó, para eu terminar. Lucas 22. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. E os chefes, os sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando o meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A mentalidade desse discípulo qual era? O dinheiro. O dinheiro. A ganância. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro.
Nem vou entrar tanto aqui que meu tempo não permite, mas eu vou te falar, a língua coça aqui. Ô, meu pai, mas o que uma pessoa não faz por uma proposta de dinheiro? Hã? Bom, deixa essa mensagem para uma próxima. Ele, no 6, consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando, diga comigo, um pote de água. Mais forte, gente, um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. Olha que coisa incrível. Diga comigo, a ceia e o local aonde seriam celebrada a Páscoa já estava preparado. Já estava? Estava? Já estava organizado? Já tinha o lugar certo? E era no andar superior? Sim? Sim. E quem que eles teriam que seguir quando entrassem na cidade? O homem do cântaro, do pote de água. Seguir o homem que tem o pote de água. Quando fala de água, está falando do quê? Do Espírito Santo. Então, tudo na minha vida precisa ter a condução, a direção de quem? Eu tenho que buscar por isso. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa, o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada, façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos reclinaram-se à mesa e disse-lhe: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de... Mas peraí, como que ele encontra tanta alegria assim se ele sabia que ele ia passar por tanta dor? Está vendo a mentalidade? Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Você sabe qual foi a bomba que fez Jesus até perder discípulos nessa terceira Páscoa? Foi eles saberem que dali para frente o Senhor estava estabelecendo, diga comigo, uma nova aliança. Antes, a Páscoa que era celebrada, o tocar no corpo e no sangue, eles precisavam, na verdade, matar um cordeiro e ali celebrar a Páscoa, o chamado Cordeiro Pascual. Só que Jesus estava deixando claro que esse tempo estava se encerrando. E o que daqui para frente eles iriam celebrar esta nova aliança, é esse novo tempo, onde seria celebrado através, diga comigo, do seu corpo e do seu sangue. Você já pensou a bomba que isso não foi? Você está falando que agora nós vamos comer o teu corpo, o teu sangue. Sabe quando a cabeça do povo não entra, não entende? Porque o que representa a Santa Ceia do Senhor? A nossa liberdade, a nova aliança.
E quando nós tocamos no corpo e no sangue do Senhor, nós estamos renovando essa nova aliança para que ela não seja quebrada, para que ela não seja perdida, para que a pessoa não perca a comunhão com o Pai, através do corpo e do sangue de Jesus. Mas, gente, olha aqui para mim. Você não lembra que Jesus perdeu um monte de discípulos por causa disso? Ou não lembra? Não lembra que isso caiu como uma bomba no ouvido dos seus discípulos? E a Bíblia diz que quando o Senhor pregou sobre isso, que está lá em João 6, acho que não lembro agora, acho que no mínimo uns 70 discípulos foram embora. E aí Jesus vira para os discípulos, os 12, e fala: vocês quer aproveitar o barco? Pode ir. Não tem problema. Vocês estão achando a palavra dura? Vocês estão achando difícil? Não, mas como? Não dá para entender esse negócio aqui, Senhor. O Senhor está pregando para nós que acabou aquele tempo do Cordeiro Pascual. Agora, daqui para frente, nós vamos celebrar o que temos que celebrar. Através do teu corpo e do teu sangue, a nova aliança vem de ti, não vem do animal, do que fizemos na época do Egito. O que o Senhor estava encerrando? Que acabou, meu querido, tira a cabeça do sofrimento, tira a cabeça da dor, tira a cabeça daquela situação que você viveu no Egito, tira a cabeça do passado, tira a cabeça do mundo, tira a tua cabeça daquele tempo, agora é daqui para frente. Diga comigo: Jesus trouxe uma nova aliança. Diga comigo: uma renovação. Diga: acabou a dor, acabou o sofrimento. Mas eles estavam conseguindo entender isso? Que tudo aconteceria através de Jesus? Não! É isso que ainda custa para alguns entender. Não tem a ver com a gente, tem a ver com o Senhor. Não tem a ver com o que a gente faz, mas tem a ver com o Senhor, com o que Ele já fez na cruz do Calvário por nós. E Ele perdeu discípulos por causa disso? Perdeu. E aí Ele vira para os seus e pergunta: vocês querem ir também? Aproveita o bonde agora e vai. E eles disseram, o próprio Pedro vira e fala: meu Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ele estava anunciando que o Evangelho tem que ter cruz, o Evangelho tem que ter renúncia, o Evangelho tem que ter sacrifício. Se eu sou um seguidor de Jesus, eu tenho que carregar minha cruz. Igreja, sim, tem que ter sacrifício. Tem que ter entrega, ou não? Mas muita gente prega que não. Não tem mais que fazer mais nada. Você não tem que renunciar à sua vontade própria, você não tem que negar a si mesmo, você não tem que negar suas vontades. Tem igreja que prega. Não. A quarta taça, ela foi celebrada com a canção, com o hino. E quando eles terminaram de celebrar aquela Páscoa, Jesus se levanta com eles e ele passa pelo vale de Cédron, vai para o Getsêmani, aonde ele sai dali, diga comigo, louvando a Deus. Que aí é o Salmo 136, né? Deem graças ao Senhor, porque o seu amor é bom. Deem graças ao Senhor. Então tem toda lá um salmo só de louvor e gratidão. Então, nós falamos hoje, eu me concentrei nessa palavra mais, teria muito mais para pregar. Nessas 3 Páscoas, que no caso fala-se das 4 taças, que a primeira fala da santificação, da purificação. Então a primeira Páscoa fala de Jesus purificando o templo. A segunda Páscoa fala da multiplicação.
que é a explanação do fato deles terem saído do Egito, que era o que eles estavam acostumados. A terceira Páscoa fala sobre a cruz, sobre a crucificação do Senhor, aonde ele estava ali ceando naquele terceiro ano de ministério, e naquele terceiro ano era o ano que ele iria ser crucificado, ele passaria pela cruz. Ele foi deixando isso claro por diversas vezes. E a quarta taça, né, que a terceira é o fato deles ensinarem sobre o sofrimento do deserto, né, o passar pelo deserto, o quanto foi duro passar pelo deserto até entrar na terra prometida. E a quarta taça é o hino, é o louvor de gratidão, que eu posso também chamar, aonde o Senhor, ele saiu dali, já louvando, entoando louvor, agradecendo a Deus, porque ele tratava aquilo com muita alegria. Mas a única coisa que pesou para Jesus em todo aquele processo de cruz, quem lembra? O que foi a única coisa que pesou para Jesus? A separação que ele viveria de não ter mais ali a presença do Pai. Isso pesa para você? Isso pesou para Jesus? Isso foi fácil para ele ou foi difícil? O que mais doeu em Jesus? Foi a separação? Você tem vivido de que maneira? Se separar do Pai, se afastar de Deus, não se importar com a tua vida espiritual hoje, pesa mais para você? Não, bispo, tudo que me tira da minha vida espiritual eu não quero. Tudo que me afasta da vida espiritual eu não quero. Não. Essa aqui eu não mexo. Essa aqui eu não negocio. Aqui não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com valor, não tem a ver com nada. O que eu assumi com o meu Deus, com o meu Pai, é inegociável. Ou está em negociação, ou tem preço. Ou qualquer coisa. Mexe comigo, me balança. Amém? Fique em pé, por favor. Com a mão no coração. Diga comigo, a partir de hoje, eu preciso manter o meu templo purificado. Diga a partir de hoje, eu preciso viver a fé do sobrenatural. Diga comigo que é uma fé que me leva a experimentar, diga, multiplicações que eu ainda não vivi. Diga aí a terceira, diga comigo, é a cruz. Eu não posso abrir mão da minha renúncia, do negar a si mesmo. Diga, eu não posso abrir mão de carregar a minha cruz. Porque a palavra, a mensagem da cruz é loucura para os ímpios, para os incrédulos. Mas para os salvos é o poder de Deus. Mas para os salvos, ele sabe que ele tem poder, ele tem autoridade, ele tem capacidade de vencer o pecado, de vencer o diabo, de vencer o mundo, porque ele recebeu, através da mensagem da cruz, através da palavra da cruz, ele recebeu o poder. E lembre-se, a cruz para algumas pessoas é uma ofensa. E ela não pode ser uma ofensa para você. Ela tem que ser um fator de alegria. Passar pela cruz para Jesus foi um motivo de alegria. É um motivo de alegria para você servir Jesus? É um motivo de alegria para você negar a si mesmo? É um motivo de alegria para você negar a si mesmo, passar pela cruz, se sacrificar, se entregar, morrer? Eu preciso morrer, eu vou morrer para mim mesmo. Se eu tiver que tirar de mim, eu vou tirar.
Se eu tiver que derramar sangue, suor, lágrima, gordura, eu vou derramar, porque eu quero agradar o meu Deus, eu quero agradar o meu Senhor. Purifica esse templo. Decida que você vai purificar o templo. Você vai manter o templo limpo, purificado. Não deixa nada entrar. Não deixa sentimentos, não deixa miséria. Não deixa mais nada roubar você. Não deixa. Em nome de Jesus, não deixa. Toma uma decisão aqui nessa manhã. Você não vai viver por dinheiro. Você não está preso a dinheiro. Você está preso a uma fé sobrenatural, ao favor, a bênção do Senhor na tua vida. Decida que a partir de hoje, o preço que você tiver que pagar, você vai pagar. A renúncia que você tiver que fazer, você vai fazer. A entrega, você vai se entregar, mas eu não aceito mais viver do mesmo jeito, da mesma maneira. Eu não quero mais a mesma vida. Tudo é dinheiro, tudo é voltado ao dinheiro. A preocupação é dinheiro, o foco é dinheiro. É o que vão me dar, o que vão fazer por mim. Chega! Se Deus não me abençoa, eu não estou feliz. Se Deus não me honra, eu não estou feliz. Se Deus não faz algo por mim, eu não estou satisfeito. Acabou esse tempo. Eu estou aqui porque eu quero Deus. Eu estou aqui porque eu quero agradar a Deus. Eu estou aqui porque eu quero honrar a Deus. Eu quero glorificar o seu nome. Eu estou aqui porque eu preciso de Deus. Eu abençoo a tua vida nessa manhã em nome de Jesus. Que esse entendimento entre. Ó Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus, que essa revelação, o que eu talvez não consegui alcançar aqui, meu Pai, que o teu Espírito ajude ela a alcançar. Porque o Senhor nos deu essa palavra, nos deu esse entendimento, nos deu essa revelação, para iluminar os olhos do nosso entendimento, e que agora tudo seja resolvido, mudado, desvendado dentro dela, e que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida. Nós encerramos o projeto Casa Firme, e eu creio que decisões estão sendo tomadas. E que você não vai viver mais do mesmo jeito, em nome de Jesus. Amém? Amém. E amém, graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver, a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.